Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos, Senhor, manipulando, ou usando, ou ainda nos servindo da palavra do Senhor. Palavra que não teríamos de forma alguma condições de expressar do nosso coração, mas que o Espírito Santo deu ao teu servo Paulo para a nossa edificação, aprendizado e aperfeiçoamento. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos, por estarmos aqui e por termos esse privilégio vindo do Espírito Santo. Eu agradeço ao meu Senhor e peço a iluminação, Senhor, do entendimento para o nosso coração, para que nesse momento nós possamos, meu Pai, usufruir daquilo que dura, daquilo que pode, Senhor, transcender a matéria, usufruir da Tua palavra, do Teu amor e de um aprendizado que possa, Senhor, marcar nossa história, nossa caminhada até o fim. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós recebemos esse tema de reavives o dom que há em ti, a identidade do que Deus colocou em nosso coração como dom, veio primeiramente o dom da salvação pela morte de Cristo. Ele nos salvou, Ele nos deu essa graça. Mas o dom aqui, no caso, é de serviço, é de cuidar das pessoas, é de cuidar de si mesmo, é de cuidar daquilo que é de Deus em nós. O interessante é que quando nós falamos de dom, às vezes ouvimos muitas pessoas falarem o meu dom. O meu dom não é esse, o meu dom não é aquele. O meu dom é esse. O dom que Deus colocou em nós, o dom é dele. O dom é sempre de Deus. E é esse dom que nos leva à intimidade. Nós somos forçados por uma necessidade de sobrevivência no reino, e especialmente sobrevivência produzindo no reino. Nos remete ao que Jesus disse em João, capítulo 15, escrito pelo apóstolo, que ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, o Pai corta. Mas eu quero me ater ao fato de nós termos sido inseridos na videira verdadeira, absorvido essa vida da videira, e não se poderia de nenhuma outra forma receber dom de Deus sem estar ligado à videira. Isso é intimidade com Deus. Irmãos queridos, isso extrapola realmente a nossa capacidade. E foi depois da ressurreição do Senhor que ele disse aos seus discípulos que rogaria o Pai. O que me impressionou na palavra do Senhor Jesus é que ele disse que rogaria, ele não pediria, ou ele não fazia uma solicitação simples, mas rogaria ao Pai, e ele daria o Espírito para estar em nós. João 14, ele disse que o Espírito estaria para sempre conosco e em nós. Então nós não imaginamos o quanto o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, onde ali naquela cruz, quando o seu sangue derramado, estava escrito o meu nome, o seu nome, dizendo: esse aqui eu estou comprando. A verdade é que nós continuaríamos vivendo, nós continuaríamos até errando, até pecando. Mas o preço foi extraordinário, foi tremendo. Ele deu a sua vida, e ali naquela cruz, ali com os braços abertos, o seu sangue correndo, ali estava o meu nome, estava o meu preço. Esse
eu estou comprando. Mas será que eu teria como honrar esse sacrifício do meu Senhor todos os dias da minha vida? Eu não perderia de novo a minha vida? Não, o que aconteceria é que Ele enviaria o seu Espírito a mim, colocaria o seu Espírito na minha vida, para que eu não negasse, eu vivesse com Ele, e eu fosse propriedade dEle. E essa intimidade é que às vezes nós desconhecemos. Você pode estar quebrado, sofrendo, com muitas dificuldades na sua vida, mas a sua ligação com Deus é muito mais do que apenas um pensamento, apenas um momento de oração. Por quem? Por Ele, não por nós. O Senhor cria essa condição, Ele gerou essa condição. Quando Paulo fala lá no capítulo 1 da sua segunda carta, a carta, eu diria, do desespero, a carta da última hora. A carta em que ele já antevia a sua morte, o seu sacrifício. Nós sabemos que a besta romana estava esfacelando a igreja, matando os homens de Deus. A besta romana já tinha Pedro na sua mira, e logo em seguida Pedro. A igreja, os líderes estavam sendo espalhados e mortos. E Paulo estava preso, era o próximo. Então ele sabia disso, e ele roga a Timóteo. Eu escrevi algumas reflexões aqui sobre esse momento duro, esse momento em que o homem de Deus, que sabe quem é Deus, que conhece o Espírito que está na sua vida, ele sabe que a vida na matéria é menos importante do que a vida com o Pai. Ele dá a sua vida, entrega a sua vida, morre pelo que ele crê, pelo que ele está fazendo. E ele sabia disso. Então ele escreve essa carta chamando a atenção, como nós ouvimos do bispo Tito ontem, chamando a atenção do seu discípulo Timóteo, para que ele não esmorecesse na fé. O interessante é que ele começa falando dessa maravilha, ele começa dizendo: Deus não nos deu espírito de covardia. A intimidade com Deus nos traz uma enorme coragem. Coragem, ousadia, é o contrário de covardia e de fuga. Ele não nos deu espírito de covardia. E nós conhecemos bem a história que o covarde, ele tem medo de tudo. O covarde, ele não toma decisões fortes. O covarde, ele sabe que teria que andar um passo à frente, mas ele não dá um passo à frente. O covarde, ele é um indivíduo que nega o que ele imagina crer quando o perigo bate à porta do seu coração. Quando Deus nos chama e coloca o Espírito dele, é para que o espírito de covardia esteja longe da nossa vida e a intimidade profunda com o Pai seja uma constante de todo dia. Uma constante de todas as horas. Eu notei que ele, quando caminha um pouco mais, Paulo fala sobre essa história que Deus nos deu, foi o espírito de poder. Não amou o poder dessa terra, o poder de confrontar as autoridades malignas, mas poder para, no nome do Senhor, vencer o mal, vencer as tragédias, afastar os demônios, como fizemos e como estamos fazendo, e como os apóstolos fez até o fim da sua vida. Chegar ao fim da vida e morrer pelo Evangelho não significa que perdeu o poder. Porque ele disse que recebeu o espírito de poder, de amor e de moderação. Esse espírito de amor é que faz você resistir diante das afrontas e da confrontação da vida e da morte. Eu adoto que lá na frente, esse dom de Deus, esse dom que eu chamaria o dom do Espírito Santo e o dom vocacional, na força do Espírito Santo, Pedro diz assim: servi uns aos outros. O dom aqui no reino é de serviço. Não tem como eu fugir. Como eu vou servir a Deus se eu não servir os meus irmãos? Como eu vou servir a Deus se eu não proclamar esse evangelho onde eu chegar? Como eu vou servir a Deus se no meu trabalho
eu não faço notar que ali eu sou uma pessoa que conhece, que ama e quer viver para Deus. E, eventualmente, eu estarei falando e proclamando o nome de Jesus. Pedro diz assim, no capítulo 10 da sua primeira carta: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Conforme o dom. Deus, Ele colocou em nossa vida nós podemos ir procurando que dom foi esse. Não tem como, meu irmão. Aqui a própria palavra já diz servir a Deus. Servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Como é difícil você servir uns aos outros sem sofrer, sem ser criticado, sem ser exigido mais, sem ser cobrado de uma forma ou de outra, do modo que os outros pensam. Ele diz, ele fez assim, mas ele deveria ter feito assim. Especialmente o pastor, quando você está dirigindo o rebanho, tem tantas opiniões. Mas você tem uma forma de fazer de acordo com o dom que Deus lhe deu. Você tem a forma de Deus. E Deus, engraçado é que Deus não modifica o jeito da gente. Tem um camarada que prega de um jeito maravilhoso, outro prega de outro jeito, um ensina de um jeito, outro ensina do outro, mas o dom é sempre o mesmo que Deus deu. Deus colocou aquele dom do jeito dele. Colocou em mim do meu jeito, colocou no outro do jeito daquele. É por isso que a igreja tem rebanhos fiéis, que gosta daquele jeito de ser, do dom que Deus deu àquele pastor. Interessante. Às vezes a pessoa te suporta assim um tempinho, depois te larga e vai procurar outro lugar. O seu dom não tem todos os temperos que aquela pessoa interessa para ele. O jeito de ser, Deus não me muda. O que o Espírito Santo coloca em mim realmente é um enorme zelo e temor pela coisa certa, pela palavra certa. E isso realmente o Espírito Santo me induz. Ele me influencia a que eu me leia todos os dias, me corrija, me enquadre, me veja, me coloque no espelho de Deus para ver onde eu estou ruim, onde eu posso melhorar. Ou a forma que eu tenha para fugir de determinados riscos, determinados perigos. O segundo que adotamos aqui é que nós nunca podemos tomar posse de um jeito bom de ser, de cuidar das pessoas, da unção do Espírito Santo, como coisa nossa. Às vezes a pessoa, por ser muito fluente, tem muita facilidade, corre o risco da vaidade. Ele imagina, eu sou assim, tenho isso e eu posso. Gente, eu nunca posso nada. O Senhor pode tudo na minha vida. Eu nunca sou o que penso que sou, mas o Senhor é tudo que Ele pode fazer de mim, o que Ele quer, quando quer, no momento que Ele quiser, para o público que Ele quiser. Isso é que é importante. O que é de Deus é para ser usado como de Deus, aonde precisa ser usado. Como de Deus, não como de pessoas. Muitos de nós já sofremos muito por depositar a nossa admiração, às vezes em grau de extremo, em pessoas, e depois elas nos escandalizaram. E aí você ficou com o teto baixo, murcho, sofrendo, porque você você confiou muito no jeito de ser bom de uma pessoa. A confiança tem que estar em Deus. O dom é de Deus. A forma é de Deus, a pessoa somos todos nós. Deus usa você. Interessante, queridos, que nós sempre achamos que o dom de Deus, ele vem numa explosão de fatos e de atos. O dom de Deus, você pode ser usado nesse dom maravilhoso de Deus, de que forma? Numa frase, até numa palavra. 2 frases. No aconselhamento, no momento qualquer, Deus usa você. E o que eu tenho buscado entender é que os dons, eles não estão dados sobre medida a indivíduos especiais.
O dom é dado a todos. O dom é dado à igreja, ao povo de Deus. Vocês não sabem, nós não avaliamos, nenhum de nós avalia o quanto Deus tem operado em hospitais com senhoras que não aparecem fazendo muito movimento na igreja, mas dentro dos hospitais, orando por doentes, orando por enfermos. E eu que visito bastante hospital, tenho encontrado senhoras lá orando. Elas saem na sua simplicidade, na sua humildade, entrando naqueles leitos e falando de Jesus para doentes. Hoje está mais difícil porque o sistema está dificultando o acesso aos hospitais. Se a pessoa não tem uma credencial como para visitar. Mas já foi assim nos meus passados, quando sempre dentro de hospitais, encontrando pessoas com dom, pessoas que têm um dom de evangelização, de resgate, de socorro a pessoas doentes. E ali elas plantam a palavra, a pessoa rende-se aos pés de Jesus no leito de dor, e muitas destas pessoas passam para a eternidade ali, salva, e nós não sabemos. Elas não foram à igreja, elas não foram batizadas, elas não receberam um discipulado, elas acreditaram em Jesus pela pregação de uma pessoa ali no hospital. Que dom é esse? Não te faças negligente para com o dom de Deus na sua vida. Então ele continua assim: o dom é de Deus colocado em você e não é seu. Tem gente que pensa que é possuidor do dom tal. Se Deus me deu, pronto, o dom é meu. Não é bem assim. Não é bem assim. Você pode ser usado por Deus num fogaréu, produzindo. E se você negligencia, poderá estar apagado. Não produzindo fruto nenhum. Nos nossos mais de 60 anos na igreja, nós vimos muito isso. Pessoas que foram maravilhosas e pessoas que nada mais é. Porque negligenciou o chamado de Deus, o dom de Deus. O chamado todos somos. Você é chamado para abençoar vidas, você é chamado para produzir, você é chamado para alguma coisa. Mas a gente precisa estar nessa intimidade com Deus. Irmãos, essa intimidade do qual foi colocado para nós aqui, como é fácil de você esquecer dela. Você não lembrar que Deus está cuidando, está olhando, está te cercando, está te protegendo. Às vezes a nossa pressa para fazer as coisas, nós agimos por nós próprios. Esquecemos da oração, da intimidade, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, todos os dias. O pastor Cote falou uma palavra muito séria ali, que é sobre a onda. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está embaixo. Quem é que não passa por isso? Todos os meus erros ministeriais foram em baixa. Que baixa era essa? Era a pressa de fazer as coisas, pensando que se eu não fizesse, quando é Deus é que faz. O Senhor me inspira para fazer uma obra, me inspira para uma missão, me inspira e eu caço gente, não tem. Esse texto, nós vamos passar por ele aqui. Então eu tenho pressa, e a minha pressa já me fez errar muito também. São 30 e poucos anos no ministério, mas não são 30 e poucos anos de acerto total. Aí o texto vem aqui me dando uma boa puxada de orelha, esse tema, intimidade com Deus. Eu não posso me negligenciar na minha intimidade com Deus. Orar, falar com Ele. As práticas de jejuns e oração. A gente esquece de jejuar, a gente gosta muito de comida, né? Comer é muito bom, né? Tem alguém que diz que comer é bom demais. E por fato de comer ser bom demais, a gente negligencia nas campanhas de jejuns. Jejuns, o que é jejuar? O que é você passar 24 horas sem comer, só bebendo água?
E na minha infância não bebia água também. Hoje já sei que posso beber água jejuando, né? Eu aprendi um pouquinho mais, posso beber. Mas o jejum me colocaria numa posição de quebrantamento dos meus apetites e impulsos da carne e até de intolerância para com os indivíduos, e me colocaria numa posição de profunda reflexão, pensando no meu Pai, pensando na morte de Cristo por mim, pensando que Cristo não morreu só por mim, Ele morreu pela humanidade. E essa humanidade vai conhecer Jesus também através de mim, da minha pessoa. Então, queridos, as campanhas de jejuns e oração, os recolhimentos coletivos e individuais. É isso que faz a gente não só dar crescimento e liberdade diante de Deus, mas que a sua palavra, na hora certa, no lugar certo, para o coração certo, produz fruto. E muitas pessoas mortas no pecado se tornarão árvores frutíferas, galhos ligados à videira, por sua causa, pelo dom que Deus botou em você. Essa é uma conclusão. E eu volto, cada vez que leio essas cartas e leio essas instruções de Paulo, eu me recoloco no meu lugar de pastor, no meu lugar de candidato a servo do Deus Altíssimo. Não consegui ainda me descobrir como verdadeiro servo, mas candidato em potencial de ser servo de Deus. Aquele que faz tudo sem precisar, sabe tudo. Diz que o servo verdadeiro sabe tudo, toda a vontade do seu Senhor, e a pratica com antecedência, antes do Senhor mandar que ele faça. Eu não cheguei lá ainda. Eu não cheguei nem perto ainda. Por isso eu ainda erro muito. Por isso sou candidato a servo desse Deus Altíssimo. Estou lutando para um dia ser servo. Paulo continua quando ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 4 da sua primeira carta, o verso 1, ele diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ministro, quando ele fala aqui, ministros de Cristo, nós sabemos o que é ministro de Cristo. Ministrar é trabalhar, ministro é serviço, é fazer alguma coisa. Ministro está no serviço do Senhor, todos os dias. Oi, meu amigo, mas que sacrifício. Muito obrigado. Não precisava, isso podia ficar aqui. Acho que... Obrigado. Aí tá bom. Olha só, ficou mais alto aqui, eu precisasse. Bispo Miguel, esse é foi feito para você, tá? Então, ele disse que os homens... Mas que homens são esses? Que os homens nos considerem. Que o mundo nos considere. Que as pessoas com quem nós nos lidamos, com elas, nos considerem. Não é a igreja só. A igreja já nos consideram. A igreja não sabe quem somos. A igreja nos conhece e sabe quem somos. Agora, os homens nos considerem, nos respeitem como aqueles que fazem o serviço de Cristo. Pelo quê? Pela palavra, pelo testemunho, pela vida, pelo o nosso comportamento. Olha, queridos, é uma fase tão difícil de falar assim, porque muitos que dizem ministros de Cristo estão presos por corrupção aí, tá? E lá, se você entrar hoje na Câmara Federal, falar na bancada evangélica, você vai sofrer uma vergonha. Lá é uma vergonha. Por causa disso aqui, não são ministros de Cristo. As pessoas que levam esse nome de evangélico, pastor evangélico, eu fico pensando, como o rebanho desses sofre porque o seu pastor que está lá está dando escândalo, está apontado como corrupto, que é um pecado sem medida.
considere ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios. Eu não sei. Os mistérios de Deus, só o Espírito Santo sabe em nós. Quais são eles? Os mistérios, são mistérios de Deus revelados. Como é? É a transformação, porventura, que acontece nos indivíduos quando você fala, isso é um mistério, transformar um indivíduo, um pecador num santo, pela sua palavra, pelo seu testemunho, será que é isso? Os mistérios não estão no singular, eles são incontáveis, a sua forma, o que é. Será que eu fui usado para transmitir, revelar, passar para as outras pessoas os mistérios de Deus? Um dos grandes mistérios que eu considero é crer em quem morreu, e crer que ele ressuscitou, crer que ele apareceu, crer que ele deu o ensinamento, e crer que ele voltou para o Pai. Nós, desse século, que não vimos nada disso. É um mistério pregar uma pessoa acreditar nisto. Acreditar que ele hoje opera milagres no nosso meio. Porque o incrédulo só acredita se vê. Se você orar e acontecer um milagre, ele aí passa a crer. Mas milagre não transforma pecador, não. O que transforma pecador é uma crença pela palavra do Evangelho, crida pela fé. Aí transforma o indivíduo. Não precisa ter milagre para ele ser transformado. Basta que a palavra entre no seu coração. Esse é um mistério, um dos mistérios que eu posso entender, que é a palavra viva de Deus penetrando no coração da pessoa através do profeta, através do evangelista. Onde é que estava, de onde é que saiu essa unção e essa força? Do dom, os mistérios de Deus que está em você. O Espírito Santo em você. É por isso que o Espírito está em você. É por isso que o Espírito não passa por você, ele está em você, para produzir essa grandeza, essa glória. Então, entendemos que o dom é de Deus, os mistérios, o serviço é o que Jesus fez e nos mandou fazer. E os mistérios, o mistério da presença de Deus, os mistérios de Deus, são as coisas que nós não sabemos que vai acontecer e acontece. Eu não sei se aquela pessoa para quem eu estou falando de Cristo para ela vai crer. Eu não sei, mas ela pode crer, o milagre acontecer, o mistério da presença de Deus, pelo Espírito Santo, entrou naquele coração, vazou aquela alma e ela creu nessa mensagem. Uma mensagem que penetrou no coração de um incrédulo para acreditar numa pessoa que morreu, uma pessoa que ressuscitou, uma pessoa que falou, uma pessoa que voltou ao céu. Mas que coisa extraordinária. O pior de tudo é que nasceu de uma virgem. Nasceu de uma virgem essa pessoa chamada Jesus. Como é que nasceu isso? Cada vez o evangelho vai ficando muito mais difícil para o incrédulo aceitar. Se não houver o mistério de Deus, a transformação de Deus, pela pregação do evangelho, isso é impossível, isso não acontece. Então está aí o que Paulo fala com tanta propriedade. Agora, queridos irmãos, o terceiro ponto que eu coloquei aqui nessa nossa meditação. A intimidade com Deus, ela é imprescindível para um cristão consciente, um pregador consciente, porque esse dom ele pode se apagar. Paulo falou que ele pode morrer o dom. Por quê? O envolvimento no mundo, nas coisas do mundo, o envolvimento nas coisas do dia a dia. Nós estamos num mundo agitado, um mundo que está atrás das coisas. Um mundo que está procurando se fazer através das pessoas. Um mundo que não ama o que é essencial, mas ama o que é passageiro. E, infelizmente, nós olhamos para muitos segmentos que não é a igreja, mas são líderes que olham para o quanto vale as pessoas e não quanto ela vale para Deus. Isso é muito triste, é muito dolorido.
quanto vale uma pessoa para Deus, o quanto é importante você cuidar de alguém, o quanto é importante você levantar alguém, pela palavra, pelo seu esforço, pela pregação, pelo dom que Deus colocou em você, mas não quanto esse alguém vale para você, para o todo aqui, para eu cumprir o meu foco, que não é o do Senhor, que é o meu foco. São as minhas ambições. Mas se eu busco em Deus, se eu tenho intimidade com Deus, aqui eu entendo que estou falando para líderes, para pessoas que têm amor ardente pelas vidas, pessoas que amam o lado de fora das quatro paredes da igreja, inclusive porque amar aqui é muito fácil, amar a igreja que te vê todo domingo é fácil, amar aquelas pessoas, principalmente para alguns, amar aqueles que contribuintes, é fácil. Amar lá fora aquele que critica você, aquele que não quer saber de nada, porque amanhã ele pode ser alcançado pelo Evangelho e ele ser um servo do Deus Altíssimo, um seguidor do Deus Altíssimo. Nossos olhos precisam estar assim, lá de fora das quatro paredes, do lado e do outro, por todos os lados. Nós precisamos olhar fora das quatro paredes, sem esquecer aqui dentro. Sem esquecer o seu redil, sem esquecer aonde você está recebendo a comida, a palavra todo domingo, ou todos os dias da semana. Existem igrejas que têm programa diário de edificação e de crescimento. Isso é muito importante, é muito necessário. Mas esses diversos ministérios dentro das quatro paredes não pode sufocar a visão do lado de fora dela. A visão lá fora ela tem que estar sempre sendo proclamada, falada, batida, porque tem muita gente que, nossos alunos universitários, treinar eles para trabalhar lá fora. Nossos irmãos, os funcionários públicos, treinar e falar e admoestá-lo para que lá na carteira onde ela trabalha seja uma carteira missionária, onde fala com as pessoas, toca as pessoas. As donas de casa, ajudar a resgatar filhos, que tem muito filho de crente que não quer saber de igreja, porque dentro de casa não está a igreja. Quando a igreja precisar estar dentro de casa, a igreja precisar estar dentro de intimidade com Deus. Leva isso, eu e você, buscar essa intimidade para dentro de casa, para que do lado de fora de casa, os incrédulos possam crer, através do seu testemunho, do nosso testemunho. O dom não pode morrer. Paulo fala, eu fico imaginando a aflição de Paulo, gente. A aflição de Paulo. Ele disse, eu preciso resgatar Timóteo de qualquer forma. Porque aquela igreja de Éfeso era uma igreja problemática. Tinha uns indivíduos ali perturbadores. E Timóteo não era de confronto. Ele nunca foi de confronto. Ali não era fácil ser pastor ali. Só que Paulo sabia que ele não sairia mais dali para ir lá socorrer Timóteo. Ele manda essa carta desesperado e exortando, uma exortação tão forte. Se eu recebo uma palavra dessa, Timóteo, Antônio, Deus não te deu espírito de covardia. Eu ficava apavorado. Eu disse, meu Deus, porque Timóteo respeitava Paulo como seu pai, enérgico, sério, trabalhador, de uma coragem quase louca. E agora ele manda essa carta para ele, com essas frases pesadas. Covarde, covarde. Ô, palavra horrível, prefiro falar tímido, ou seja, medroso. Mas o medroso e o tímido não cai muito, mas o medroso é covarde. Ele disse, e ele lá na frente, já o próprio Paulo, falando para outra igreja, ele disse assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Vem com esse dom do perdão, do ajuste. Aí eu entro numa área aqui, a reconciliação, ela vem com perdão. Perdão vai lá na frente, gerando a reconciliação. No ninho da fé, onde nós estamos pregando a palavra,
Isso aqui precisa funcionar. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Aí o Cote disse que eram os corintianos, né? Mas essa aqui não é aquela igreja. Essa igreja aqui era problema. E por causa dos problemas dela, nós temos ali aquela tese sobre o amor que Paulo escreve também, lá no seu capítulo 13. Uma tese sobre o amor, uma das mais refinadas definições, que ele diz ainda que dê o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada me serviria, de nada disso adiantaria. Então ele fala sobre esse momento de viver em comunhão. A nossa vida colada em comunhão, em reconciliação, em perdão, uns com os outros e com qualquer pessoa, é a maior forma de testemunho, a maior força na pregação. Isso funciona dentro de casa, funciona com os irmãos e funciona lá fora. Eu até diria que lá fora não precisaria funcionar, porque nós não temos que nos envolver em bate-boca, em dissensões, em briga, em confusão com quem está fora. Quem está fora precisa de piedade e pregação do Evangelho. E aqui é o nosso campo de burilar, o nosso tempero, a nossa forma de ser. Nós não nos ralamos de vez em quando, uns com os outros? Não acontece isso? De você ser confrontado e afrontado? O ministério da reconciliação, ele continua falando aqui. Mas eu falo, voltando à intimidade com Deus, eu quero reportar a Daniel. Quando tudo estava difícil, quando ninguém sabia o que responder ao rei, a Nabucodonosor. E aquela história de que foi chamados os sábios do império para dizer o que significaria o sonho do rei. Aí Daniel é chamado. Já que ninguém sabia, Daniel é esse cara que está interpretando sonhos e mistérios aí. Daniel chega para Nabucodonosor e diz: mas há um Deus no céu. Intimidade com Deus, tá? Que tema. Ficou difícil para mim, né? Intimidade com Deus, ele fala. Ele diz: há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Meu Deus. Daniel sabia jejuar e orar. Ele jejuava 2 vezes por semana e orava 3 vezes por dia. E registrado, eu não sei quantas vezes mais ele orava por dia. Acho que ele passava o dia conversando com Deus. Aqui, faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as versões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. É só ler o capítulo 2 de Daniel. Você sabe quais são elas. Ele revela tudo para o rei. E eles não alisavam os judeus, não. Os judeus eram escravos e eram maltratados. Essa era a questão. Mas Daniel deu testemunho da sua fé. Daniel soube cultivar uma intimidade com Deus e o respeito dos indivíduos. Respeito do imperador. Respeito do rei Nabucodonosor. Respeito daquele indivíduo que não tinha piedade de ninguém. Foi o império mais violento. Antes de Alexandre. O império de Alexandre foi o mais sangrento daquela época. E assim ele caminha, o apóstolo ele continua dissertando sobre a intimidade que temos que ter para com Deus e uns com os outros. Intimidade com Deus gera confiança uns com os outros e até intimidade para conserto da vida uns com os outros. Busca da presença de Deus. Ele tinha seu grupo de mais 3 amigos que eles confabulavam, eles contavam, eles mantinham um campo de amizade. Daniel. Quando Deus
usa o povo, Moisés, para tirar o povo do Egito, lá na frente passa Moisés, entra um discípulo dele. Nós estamos falando do discípulo de Paulo, agora um discípulo de Moisés, que era Josué. Ele, naquele apuro, naquela vida de batalha, de um povo, agora que eles tinham que reger esse povo, tirar esse povo da estrada, dos acampamentos do cerrado, os acampamentos do mundo, ele que para resgatar e ocupar a terra, ele entra numa situação de muita dificuldade. E aí o Senhor diz para ele: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, verso 9. Irmãos queridos, tem lugares para nós que a pinguela fica muito estreita. Tem lugar para nós que parece que não vai dar pé no fundo desse mar. Tem momento que você olha para o povo e diz: vou ser apedrejado. Moisés tinha dito isso lá atrás: por nada o povo me apedrejam, porque está faltando água. Ele agora clama e Deus disse: não te mandei eu. O problema nosso, sabe qual é, irmãos queridos? É ter certeza que foi Deus que falou conosco. Quando você entra, o desafio é muito grande, você entra em desespero. Você diz: será que foi Deus que falou comigo? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que eu tenho que fazer isso? Só que quando você entra na encruzilhada dessa, não tem opção não. Você ou faz ou você faz. Ou você atende ou você atende. Quantas vezes nós já passamos por isso, os pastores? Inclusive eu e ele especialmente. Os nossos missionários, os pastores que estão em lugares distantes, longe da supervisão do seu mentor. Ele está sozinho, ele pensa que está só, que ninguém está importando com a vida dele. Ele está numa situação desesperada e ele não sabe o que vai fazer. Meu querido irmão, minha querida irmã, quem te chamou e quem botou esse dom em você foi Jesus Cristo. Foi o dono da obra. Quem está alimentando o seu dom não são pessoas, é Deus, é o Espírito de Deus que está influenciando você. Toma posse dessa verdade tão poderosa na sua vida. É o Espírito de Deus que está alimentando, influenciando, te empurrando para frente. Não é loucura sua, não. A loucura sua é quando bate uma coisa na sua cabeça e você avança para fazer. Para, ora, espera, guarda, pergunta. Porque você ainda é matéria. Você ainda é racional. Entre a sua razão e a sua fé tem uma batalha. A sua fé parece que desconhece a razão, a sua forma. E a sua forma parece que desconhece o tamanho da sua fé. Essa incompatibilidade era preciso ser afinada e refinada. A minha receita pessoal, porque eu sou diferente de vocês, posso ser mais inseguro, não tenha medo, mas eu sou um pouco seguro, é dar tempo. Quando eu não dou tempo, eu erro. Quando eu avanço, sem dar um tempo para meditar e verificar se é isso mesmo, eu cometo erro. Uma das coisas que a gente sempre comete erro é, por exemplo, na ordenação. A pressa desesperada de ordenar muitos obreiros, ordenar obreiros para serviços de desafio. Essa imposição de mãos precipitada tem levado o bispo Antônio e muitas outras pessoas a erros. Porque a pessoa não foi provado, não foi comprovado e não foi provado que vai passar pela prensa do azeite, pelo Getsemane. Não foi provado. É importante que analise, medite em tudo isso. Mas tem um consolo aqui que Pedro diz assim. Ele disse lá na frente: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo.
Eu estou falando aqui de dor, de medo, de pavor, de insegurança, de avanço. E o sofrimento é inerente a todos nós sofrer pelo Evangelho. Quem aqui nunca sofreu por ser pastor? Quem aqui nunca sofreu por ser um cristão? Quem aqui nunca sofreu no seu trabalho uma crítica por ser chamado de fanático, de piegas, até de bobo? Quantos? Duvido que tenha alguém aqui que não tenha escapado. Porque você é um fiel contribuinte da sua igreja, você é tido como um besta, como um bobo, que está dando dinheiro para o seu pastor. Isso não acontece com todos nós? Quantas vezes eu fui confrontado? Porque eu tinha um espírito no meu trabalho que dizia que eu era dizimista. Espalhou na minha sala. Ele dá, eu disse desse salário dele aqui e tal. Aí o cara foi perguntar, é verdade isso, Costa? É verdade, é uma bênção. Mas o seu pastor então, hein? Não, a igreja. Pastor é um servo, é uma pessoa de Deus que serve, que cuida do rebanho. Não é para ele. O pastor não é tão indigno assim que vai viver de dízimos crentes. Ele vive do sustento da obra no geral. Aí é um problema. Você já escutou isso muitas vezes? E são sofrimento assim de menosprezo, deboche, e sem falar os outros sofrimentos, de perseguição mesmo, acentuada, não é verdade? Ele diz, pelo contrário, nesse momento de aflições, Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 4, diz assim, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Todos nós teremos um momento de glória com o nosso Senhor após essa vida. Essa vida ela é de trabalho, essa vida ela é de batalha, essa vida é de resgate. Irmãos, o quanto valor tem uma vida que nós pudermos resgatar. Quanto valor tem, meu Deus do céu. Quanto valor. E quantas pessoas chegaram no meu gabinete depois de pastor, trazidas por irmãs secretárias daqueles órgãos, daqueles ministérios em Brasília, por irmãos, tem um irmão lá que era bancário, estava sempre me enviando gente enrolada, atrapalhada. Ele evangelizava e dizia, vai falar com o meu pastor e tal, e dava o endereço, a pessoa chegava lá. Aquele era um evangelista, um homem de Deus, tinha moral no trabalho dele. Ele fazia isso. Tem casos muito interessantes nessa caminhada. Ele disse, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Irmãos, a alegria é um dom do Espírito Santo. A alegria vem com o reino que nós abraçamos. A alegria a alegria da salvação, ela é um carimbo de Deus na nossa vida. Ela tem que ser retomada com prazer. Não vamos sentir, podemos ressentir nunca. Nunca ressinta, porque quem nos persegue está cego, são pessoas cegas. Outra coisa é a inconstância, começar e parar, começar e não avançar. A gente precisa ser fiel na caminhada, ser constante no dia a dia com o Senhor. Fidelidade aos princípios. A intimidade com Ele nos impõe fidelidade aos princípios. Os princípios bíblicos. Eu trabalho uma matéria sobre os defeitos da personalidade. Eu sou a correção no campo de crescimento espiritual. Então, as pessoas têm tendências, às vezes ele se converte, está na igreja, mas faz um bocado de coisa errada e continua fazendo coisas erradas. Por causa do seu jeito, da sua própria personalidade, do seu próprio jeito de ser. E nessa caminhada, na correção, eu reporto o seguinte: a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo a Timóteo, todas as cartas são para crentes corrigindo rota de crente. Aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não mente mais. Mas isso o crente faz isso? Eventualmente faz.
A covardia leva à mentira, sabe? O ambicioso leva a fazer negócios desonestos. Tem um negócio engraçado, lá no Brasil assim, tem muitos advogados, eu costumo dizer para os advogados, por favor, não instrua o seu cliente a mentir, não, porque essa é uma prática. Primeiro, não diga, não confesse o teu crime. Segundo, não fala assim, não fala isso, fala assim. Então, ajusta o depoimento fundamentado em mentiras para ganhar a causa. É complicado. Eu costumo dizer aos nossos advogados cristãos lá da igreja, por favor, não pegue qualquer questão, e se pegar, não pegue que você tenha que induzir a pessoa a mentir, porque é pecado. Não só é pecado o cara, mas pecado para você. O cara que induz a mentira. Aquele que mentia, não mente mais. Entendeu? Mas lá no finalzinho, eu quero fechar sobre essa palavra dele aqui. A ninguém imponha precipitadamente as mãos. Não te torne cúmplices de pecado, de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Sabe, irmãos, eu fiquei preocupado com isso, pastores. Como é puro se você seleciona, impõe as mãos e ordena uma pessoa que você não sabe de determinadas práticas erradas dela, você macula o seu ministério. Conserva-te puro. Mas você não sabia. E você impõe as mãos sobre pessoas e depois ela sai fora do ministério porque praticou muita coisa errada. Você peça perdão. Realmente tem que pedir. Aí você pergunta aí. E já aconteceu isso com o bispo? Já, muitas vezes. Muitas vezes. E como a gente sofre? E é um sofrimento sem remédio, tá? Não adianta você só sofrer, não. Você sofre, mas não resolve o problema. Aí você tem que afastar, só que você não desconsagra a quem você botou a mão sobre a cabeça. Esse é tão sério isso, porque você não desfaz isso, querido. Você não consegue desfazer. Não consegue. Não te imponhas. Não imponhas precipitadamente as mãos. É a nossa pressa. A nossa pressa. Eu já errei muitas vezes. E outra coisa, é um erro que você paga na pele. Você não tem... Esse você não passa para o outro, não, tá? É você mesmo que engole ele. Não tem jeito. Consertando ou não. E para consertar, fica marcas. Para consertar, fica o rastro dessa coisa fica. Aí você nunca esquece, porque as coisas boas que nos acontecem, nós esquecemos, sabe? Mas as coisas ruins ficam sempre martelando. Você fica sempre lembrando. Oh, irmãos queridos, eu não gostaria que fosse assim, mas é. Por isso Paulo recomenda ele aqui. Engraçado, irmãos, eu não conheço a história biblicamente escrita de Timóteo depois da morte de Paulo. Agora nós temos um punhado de teólogos profundos aí que devem me contar, né? Viu, o Isaías? A palavra é séria, né? Que coisa séria. Não imponha as mãos. A pessoa que às vezes você consagra ao Senhor, dessa forma precipitada, depois ele fala mal de você. Depois ele tem calúnia. Diz, mas pastor veio tal. Pastor é culpado disso. É um problema. Você é aquele cara que estragou a vida dele. E se você tira do ministério, meu Deus do céu, e aí? É problema. Eu quero encerrar aqui dizendo que o dom de Deus, ele não é solitário, não. Ele vem a você trazendo muitos atributos maravilhosos. Ele vem trazendo sabedoria, vem trazendo prudência, ele vem trazendo esse senso de meditação no que o Senhor... Vamos usufruir de todos esses valores que vem com o dom.
o principal dom, dado pelo Espírito Santo do amor, nele vem o senso de perdão. Perdão absoluto, perdão racional, não sentimental. E por conseguinte, o sentimental é alcançado. Mas o perdão, ele é profundamente racional. Ele é de análise profunda sobre a pessoa que ele afrontou. Para ter piedade, então, quando esse perdão, ele desce com esse entendimento, ele traz uma piedade tão grande do ofensor, que você quase de novo dá todos os direitos que ele perdeu. Só que você não pode fazer isso. Que você vai reacender o mal que você já acabou de... Aí você vai engasgar na segunda tragada, você vai atrapalhar. Sabedoria com dom. Capacidade para vencer. Busca contínua. Agora volta no início. Intimidade com Deus. Não tem intimidade com Deus sem longas conversas com Ele. Quem é o modelo? Você sabe que é Jesus. De madrugada estava Ele no monte orando. Eu fico preocupado, como é? Preocupado comigo, né? Como é que Jesus orava de madrugada? Tinha necessidade de orar se Ele era o Filho de Deus? Como que Jesus, consciente do que Ele era, precisava sair de madrugada sozinho? Não levava os discípulos, porque eles eram complicados. Eles iam atrapalhar Ele. Ele saía sozinho para orar e ficava no monte orando todo, até já saía de lá de dia. Vocês lembram daquele tempo, quando você se converteu, há muitos anos atrás, que tinha aquelas vigílias que só terminava quando o sol se apontava ali? Lembra disso? Lembra, né? Glória a Deus. E tem uns aqui que lembram, outros não, mas uns lembram, tá? E ainda você trabalhava o dia todo sem dormir no trabalho? Lembra disso? Você vencia tudo, passava tudo ali. Agora a gente faz isso muito menos, você começa lembrando de tudo quanto é ruim, né? Naquele tempo você não lembrava de nada ruim, só lembrava do que era bom. Meu tempo acabou, né? Quem é que tem relógio aí? 2 minutos? Aleluia, Miguel. Glória a Deus. Olha, gente, vocês desculpa de verdade mesmo. Eu trouxe isso aqui, mas eu pulei alguns itens aqui, porque eu estou com medo do tempo. Da outra vez eu fiquei 2 horas aqui, matei o pessoal de fome, entendeu? Agora hoje eu estou com medo de eu fazer o que eu fiz da outra vez. Da outra vez eu estava muito inspirado, sabe? Hoje eu estou com medo. Acabei de ouvir uma pregação ali que arrebentou, entendeu? Eu estou com cuidado, mais cuidado do que você pensa, né? Que a palavra de Deus usada, a palavra de Deus ministrada. Eu termino esse texto aqui sobre realmente ser cúmplice de pecado de outras pessoas. Toda vez que você assume e levanta pessoas sem que ela tenha crescido. Quando a pessoa cresce pela imposição das suas mãos, ela não cresce. De fato, ela não cresce. Você gerou ali uma fantasia, você gerou ali um problema, tá? É importante que quando se ministra, se impõe as mãos sobre uma pessoa para ordenar ao ministério, ela tem alcançado a estatura, a maturidade que a palavra impõe. Você tem que perceber sem você fazer força, você tem que perceber sem estar buscando que a pessoa cresça. Você tem que realmente sentir que ela cresceu, que ela é madura, que ela sofre certas coisas e que ela é capaz de suportar, de perdoar, de tolerar. E ainda tem mais uma coisa, não pode ser uma coisa rápida. Por exemplo, isso pode ser uma fase, depois ela não sustentar isso. Mas se ela sustenta esse crescimento, essa maturidade, aí sim, primeiramente, experimente no trabalho que ela vai fazer. A regra geral, nesse caso aí, é você impor as mãos por reconhecimento do que já faz há muito tempo.
para a pessoa começar a fazer. Isso aí não dá certo. Vou ordenar ele aqui para ele fazer aquilo, para enviar ele para a missão. Você vai se dar mal. Porque a pessoa também não tem nem culpa. Você é que é o culpado. Entendeu? Esse pecado também eu confesso. Esse pecado eu confesso. Não foram muitos, porque os acertos, graças a Deus, foram muito maiores, sabe? Os erros foram menores, mas me deixou bem mola murcha. Mas Deus vai sempre nos dar sabedoria. Eu ainda imagino, porque eu estou vivendo a minha segunda fase da juventude, eu imagino que daqui eu corrijo mais a minha vida, o meu ministério, para errar menos, viu, Miguel? Errar menos. Você, Miguel, que é garoto ainda, Isaías, vocês têm os pastores, vocês estão tendo uma grande sorte de aprender mais cedo. Entendeu? Eu aprendi foi no sacrifício, no sofrimento. Mas eu tenho muito mais bandeiras maravilhosas para tremular de vitória do que aquelas que murcharam a minha bola. Vamos orar? Querido, eu quero, meu Pai, eu quero me redimir aqui naquilo que não fiz, naquilo que não superou, naquilo que não foi a expectativa, mas eu quero dizer ao Senhor que o nosso coração arde por uma comunhão mais profunda, uma intimidade mais profunda com o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado. Guarda os meus irmãos, guarda os que me ouviram, guarda, Jesus, o coração de cada um aqui, para que no dia a dia nós possamos acertar mais. No dia a dia, Senhor, nós possamos meditar e fazer a coisa certa como o Senhor quer, como o Senhor nos instrui. E que não precisemos, ó Deus, de estar nos arrependendo de ter feito coisas erradas, mas nos alegramos por saber que o Senhor está no projeto e nos sonhos em que estamos, ó Deus, levando avante, que estamos desempenhando na Tua casa e na Tua causa. Muito obrigado, Senhor. Guarda o coração dos meus irmãos, para que cada dia nós possamos aprender um pouco mais e podemos fazer tudo melhor, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém e amém. Glória a Deus.